Ô, trem doido! Clayson aqui no ar, do Clayson TV, o nosso canal no YouTube, salve inscritos. 1º de maio, pra que serve esse dia? Ah, esse dia é da CUT. Eu detesto a CUT. 1º de maio é dia desses comedores de mortadela, que comem mortadela, esses CUT. Cara, 1º de maio é um dia extremamente importante. A origem desse dia trata da luta pela redução da jornada de trabalho. Em meados do século XIX, nos Estados Unidos, a jornada de trabalho era de aproximadamente 15 horas por dia. 15 horas por dia. E aí, claro, com o tempo, isso foi gerando uma série de reivindicações, uma série de greves, uma série de manifestações. Em 1827, os carpinteiros da Filadélfia fizeram a primeira greve, a primeira manifestação com essa bandeira, a bandeira da redução da jornada de trabalho. Em 1832, ocorre um movimento muito forte em Boston, e aí os grandes burgueses ficaram de olho aberto. Em 1840, o governo aprova a primeira redução de jornada de trabalho, mas só entre os servidores públicos. Daí em diante, foi realmente o início da luta para valer mesmo. Em 1850 surgem as Ligas das 8 Horas. Conseguiram também algumas conquistas mais localizadas. Em 1884, a Federação Americana do Trabalho convocou uma greve para a redução da jornada de trabalho de todos os trabalhadores, independente de sexo, independente de idade, independente de a função que ele exerce, qual é o ofício, qual é o trabalho que ele faz. Essa greve ela foi convocada para o dia 1º de maio de 1886. Por que em maio? Maio era o mês da renovação da maioria dos contratos de trabalho dos americanos. A greve bombou, superou todas as expectativas. Tem um livro de Camilo Taufik, Crônica do 1º de maio, mais de 5.000 fábricas foram paralisadas, cerca de 340.000 operários saíram às ruas para exigir essa redução. E aí muitas empresas acabaram cedendo. Logo no 1º de maio mesmo, 125.000 trabalhadores já tiveram essa redução da jornada. E depois de um mês, mais 200.000 trabalhadores tiveram essa redução. Antes do final daquele ano, mais de 1 milhão de trabalhadores já estavam gozando da jornada de trabalho de 8 horas. Mas você também não vai pensar que a coisa foi tão simples assim. Ai, Clayson, não aconteceu nada demais. Não tem nada de errado com isso. Os caras fizeram greve, conseguiram isso, conseguiram aquilo. Você tá aí se fazendo de vítima, por quê? Olha, na verdade, os grandes ricaços da época, o que o pessoal chama da burguesia, eles tinham contratado ex-presidiários, pessoal que era barra pesada mesmo, os irmãos Pinkerton, para ferrar com os grevistas. Os caras eram truculentos, batiam, faziam e aconteciam. As coisas não eram tão fáceis na época. O governo federal acionou o exército para reprimir os grevistas e a imprensa, como não poderia deixar de ser, também apoiou. Tem um Chicago Tribune que escreveu assim: o chumbo é a melhor alimentação para os grevistas. A prisão e o trabalho forçado são a única solução possível para a questão social. É de se esperar que o seu uso se estenda. Então, quer dizer, o pessoal já estava querendo que matasse mesmo os grevistas, ou prendesse, ou tudo mais. Era uma situação... Eu tô falando lá de 1800, mas eu queria que você desse uma olhadinha no que está acontecendo hoje aqui no nosso país e no planeta, para você entender um pouco mais. E aí o que aconteceu? Em 4 de maio, lá em Chicago mesmo, havia um protesto de grevistas e uma bomba explodiu na Praça Haymarket, matou um policial. Cara, aí ferrou tudo. Aí a coisa ficou muito feia mesmo. Aí foi uma loucura total. Muitos grevistas acabaram morrendo. Na verdade, foram 38 operários que morreram. 115 ficaram feridos. A coisa ficou muito complicada. E nessa onda de loucura, de terror que estava acontecendo, 8 líderes foram presos, os chamados 8 mártires de Chicago. O julgamento desses caras foi uma sacanagem que não tem tamanho. Uma farsa jurídica que é considerada uma das maiores farsas jurídicas da história dos Estados Unidos. Os caras escolheram a dedo quem ia julgar,
fizeram e aconteceram, forjaram e deixaram a entender que foram esses líderes que mataram o policial. Em 20 de agosto veio o veredito. 7 dos 8 foram condenados à morte, o último a 15 anos de prisão. Em 11 de novembro de 1887, 4 desses líderes foram enforcados na cadeia de Chicago. 6 anos depois, o próprio governador de Illinois reabriu o processo e um novo juiz concluiu que eles eram inocentes. Eles foram vítimas de um erro jurídico terrível. Mas a morte desses operários não foi em vão. Em 1º de maio de 1890, os Estados Unidos decreta então a redução da jornada de trabalho para todos os trabalhadores do país para 8 horas diárias. Em 1891, a Segunda Internacional dos Trabalhadores, que havia sido fundada 2 anos antes, reunia organizações operárias e socialistas do mundo todo, decidiu no Congresso de Bruxelas que no dia 1º de maio haverá uma demonstração única para os trabalhadores de todos os países com caráter de afirmação de luta de classes e de reivindicação das 8 horas de trabalho. A partir do Congresso, que teve a presença de 367 delegados de mais de 20 países, o Dia Internacional dos Trabalhadores passou a ser a principal referência do calendário de todos que lutam contra a exploração dos trabalhadores, todos que lutam contra aquilo que foi denominado capitalismo selvagem. Por isso, o dia 1º de maio. E por que eu tô gravando esse vídeo? É porque nós estamos passando no nosso país um dos momentos mais tristes, mais lamentáveis da nossa história, especialmente agora, onde nós estamos perdendo uma série de direitos trabalhistas e a gente se esquece que pessoas deram a sua vida para que nós pudéssemos ter esse direito. Pessoas foram enforcadas, pessoas foram assassinadas brutalmente para que nós hoje pudéssemos ter os nossos direitos trabalhistas. Mas as pessoas hoje estão reduzindo tudo a uma coisa de esquerda. Ai, é a esquerda, esquerdária. Ai, você é esquerda. Ai, você é da CUT. CUT. Você é da CUT. As pessoas reduziram tudo a um discurso ideológico idiota demais, imbecil demais, e reduziram tudo a uma ideia maniqueísta, a uma ideia binarista de que isso é uma luta ideológica. Não, meu amigo. Isso é uma luta do trabalhador. E se você trabalha, essa é uma luta que diz respeito a você. Se você depende do seu trabalho para viver, então mais ainda, você tem que ter a consciência de que muitos lutaram para que você tivesse boas condições de trabalho. Quando alguém quiser colocar a mão nos seus direitos, você tem que entender que a defesa não é só pessoal, não é só para você. Essa luta, ela não pode ser simplesmente negligenciada porque tem um maluco com uma caneta na mão ou porque tem um bando de ladrões na política. Essa luta é uma luta de todos os trabalhadores do planeta Terra. Tenha isso em mente. Não deixe as pessoas comprarem a sua consciência. Não venda a sua consciência simplesmente porque você é contra um partido específico, um político específico. Não venda a sua consciência e, acima de tudo, saiba honrar aqueles que deram a vida para que você hoje pudesse ter os seus direitos.